noite, amado, querido, querida que está na sua casa. Nós estamos em mais um culto, nosso Tadel. Se você quiser dar o seu like e curta a nossa página, compartilhe com os amados. Nós queremos estar adorando e nós te convidamos para adorar o Senhor. Esquece tudo nesse momento, fecha a porta do teu quarto, da tua sala. E nesse momento tira esse espaço para adorar o Senhor. Ele está aí na sua casa contigo. Adora Ele de todo o teu coração. Peça para Ele derramar da sua presença. Nós queremos, Deus, te adorar, Senhor, essa noite. Comece a adorar aí na tua casa, no teu lar. Convida teus familiares. Aleluia. Meu maior prazer estar em tua presença e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, Senhor, derrama a tua glória, Senhor. Aí na tua casa, levanta as suas mãos, adore a Deus. derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser dos rios deste amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda, Senhor, Inunda o meu ser nos rios. desse amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Aleluia. Meu maior prazer Estar em tua presença, Senhor. estar em tua presença e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, Senhor, a tua glória. Nós precisamos do teu renovo, Senhor. Nós precisamos do teu fortalecimento nesses dias, Deus. Inunda o nosso ser, Senhor. Inunda o ser dessa pessoa que está nos assistindo, Deus. Toca ela agora, Espírito Santo. Que ela possa sentir a tua presença aí onde ela estiver. Toca o seu coração, quebranta esse coração, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Inunda, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Aleluia. Continue adorando a Deus.
na tua casa, adora o Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, passa mesmo. Só Teus olhos, Senhor. Só Teus olhos, Só os Teus olhos podem nos ver, Deus. debaixo de Tuas Senhor, só os Teus olhos nos veem, Deus. é o meu abrigo, Meu lugar secreto, só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. só Tua graça me basta. Na Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o nosso prazer, Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos entregar tudo nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Você pode estar se sentindo angustiado, talvez, com todos esses problemas que têm surgido, mas eu te convido nessa hora, nessa noite, a entregar, ou nesse dia, o horário que estás assistindo esse vídeo, a entregar tudo nas mãos do Senhor. Entrega tudo, tudo nas mãos dele. Aleluia. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Aleluia. Eu canto esta canção, te
e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, ao Teu nome dar louvor, sentir Tua alegria, partilhando Tua dor. E eu entrego tudo a Ti. Começa a entregar tudo ao Senhor. Começa a entregar o teu problema nessa hora. É a tua oportunidade. Entrega nas mãos do Pai. Ele cuida do teu problema. Ele cuida da tua situação nessa hora. Aleluia. Te entregamos, Deus. Levanta as suas mãos. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Está em tuas mãos, Senhor. Tudo entregue a Ti. Olá, paz e esperança para você. Bem-vindo a mais um Tadel. E nós estamos aqui para dar continuidade ao assunto que nós já começamos há 2 semanas, que é sobre a importância dos dons espirituais. E hoje, para compartilhar este conhecimento da Palavra de Deus com você, nós estamos aqui com 2 colegas. Estamos aqui com o professor Cláudio Martins, que coopera conosco no nosso curso de Teologia Livre. Estamos aqui também com a pastora e professora Gisele Rocha, que estarão aqui nesta noite nos ajudando a meditar e a ministrar a maravilhosa palavra do Senhor. Então nós gostaríamos de começar fazendo uma oração, pedindo a bênção, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a sua vida que está aí conosco, né? Participando deste momento tão precioso, assentados aos pés de Jesus. Quando nós estudamos a palavra, nós nos assentamos aos pés de Jesus para aprender dele. E isso é muito gostoso. Oremos então. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esta oportunidade gloriosa de estarmos aqui, Senhor, para compartilhar do ensinamento da tua palavra, trazendo crescimento e edificação espiritual para a tua igreja. Esteja conosco nesta noite, nos abençoando, abençoando os irmãos que estão conosco, Senhor, compartilhando também deste ensinamento. Que haja ensino, que haja edificação e que haja transformação na nossa vida através do que tu vais ministrar hoje no nosso coração. Espírito Santo, seja o nosso professor. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em o nome de Jesus, amém. Bem, dando continuidade então, nós vamos falar hoje sobre a importância dos 5 ministérios para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, o que são ministérios? Ministérios são nada mais, nada menos que chamados de Deus, com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos. Então, esse é o objetivo dos ministérios. E aperfeiçoamento, no original grego, é catártizo, uma palavra bem difícil de nós pronunciarmos. E essa palavra significa ajustar, restaurar, pôr em ordem. E por isso há o chamado dos ministérios, para ajustar, para restaurar e para pôr em ordem a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para que haja edificação, para que haja crescimento, transformação, ganho de almas, solidificação
da Igreja do Senhor Jesus. E lá no Antigo Testamento, Abraão, Moisés e também os profetas, os sacerdotes, os reis ainda também, eles foram ministros de Deus. E nós vamos assim dizer, né, colegas, que nós podemos dizer que ministros são assistentes de Deus, né? Aqueles que assistem ao reino do Senhor, cooperam com o reino do Senhor na terra, com os propósitos de Deus, né? Desenvolvem os propósitos de Deus na igreja. E no Novo Testamento nós encontramos os dons ministeriais, eles vindo diretamente da parte do Senhor Jesus Cristo, que está lá em Efésios 4, 11 e 12, que é onde nós vamos nos deter hoje. E lá fala que o Senhor Jesus, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. E o que nós vamos ver hoje é uma síntese, né, do significado de cada um destes ministérios, para que nós possamos compreender e para que nós possamos observar aonde nós nos identificamos e qual é o nosso chamado, né? Qual o chamado do Senhor para nós. Então, todos nós temos um chamado. E é importante que nós venhamos identificar e saber qual é o nosso chamado, para que nós possamos nos aperfeiçoar e nos dedicarmos cada vez mais e que possamos melhor exercer para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, nós vamos começar aqui com nosso professor Cláudio, que vai estar explicando para nós qual a função do apóstolo. Amém. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a todos. E então, a questão dos 5 ministérios é algo que às vezes não é muito compreendido, às vezes, por algumas pessoas. E a questão desses chamados, eles são colocados aqui na palavra como agora me fugiu, são iguais nos seus fundamentos, ou seja, iguais na sua importância, essa é a palavra, são de igual importância, porque aqui não estabelece uma hierarquia, um acima do outro, mas todos eles de forma igual, de mesma importância. E com relação ao ministério de apóstolo, ou ministério apostólico, às vezes surge essa confusão, como que se o apóstolo ele fosse alguém acima de todos os outros ministérios, ou como se fosse um chefe, né, dentro da igreja. E na verdade não, é um desses 5, ou seja, eles têm a mesma importância. O que muda, vamos dizer assim, é a função de cada um. E este ministério, o apóstolo, é aquele que estabelece a obra, ou seja, é quase como a gente, algum tempo atrás, chamava os missionários, né? Os missionários que vão e desbravam o ministério de uma cidade onde não tem uma igreja, onde, enfim, se implementa a igreja. E o apóstolo ele tem esse dom de estabelecer a igreja, ou seja, de iniciar a obra, de levantar um lugar, estabelecer, deixar uma igreja formada e propiciar, através desse ministério, que a igreja se desenvolva. E então, ele não é um ministério acima dos outros, ele é igual aos outros. E muitas vezes há essa confusão. Para alguns há também a confusão que o apóstolo
foi alguém que serviu somente a Jesus, né? Foi um dos 12 e que hoje não existe esse ministério. Na verdade, ele existe porque está aqui na palavra, porque ele deixou, ele designou, né? Então, se o apóstolo não está, não poderia também estar o mestre, não poderia estar, enfim, todos os outros ministérios. O evangelista, enfim, todos os outros ministérios não estariam estabelecidos também. O apóstolo, então, é aquele que fundamenta a igreja. Fundamenta a igreja, né? Geralmente é o que, muitas vezes é o que inicia. A igreja, né? Mas ele não permanece, ele não fica pastoreando. Exatamente, ele é um dos que auxilia nos fundamentos desse ministério, né? Geralmente é o que inicia, né? E depois complementa com os outros ministérios, né? Atuando também de forma conjunta. E o apóstolo, ele abre a obra e a importância é que ele prepara, né? Prepara, exatamente. Ele discipula, ele prepara alguém para que fique no lugar dele. Exatamente. E aí ele parte para abrir uma nova obra. Exatamente. Organiza, fundamenta. Isso. E prepara um outro, né? Exatamente. Ele é diferenciado do pastor, é diferenciado do evangelista, né? Exatamente. É bem diferenciado. Exatamente. Então, claro que o apóstolo ele pode ter o dom da palavra, né? Como todos os outros ministérios, todos os que pregam, todos os que trabalham na obra de Deus, eles podem ter o dom da palavra, né? Da mesma forma, mas a questão é que tem aquela aptidão, né? Aptidão para fazer o seu próprio ministério. E então, quer dizer, se tem um chamado para o apóstolo ou para mestre, ele tem aptidão para fazer isso, né? Então, o apóstolo ele geralmente ele tem no seu pensamento geralmente de estabelecer a igreja, de criar uma igreja, de implementar, de avançar, fundamentar, né, a igreja num local. E aí entrando junto os outros ministérios que vão complementar a obra do apóstolo, né, que vem um mestre dando ensino, enfim, o pastor, enfim, todos os outros ministérios, né, evangelistas, para ganhar almas para essa igreja, e os pastores para apacentar as ovelhas dessa igreja, né? Vamos chegar lá. Então, tudo isso é complementar. Uma igreja que realmente ela atua com esses ministérios, tendo liberdade, e a questão aqui não é função, ou quer dizer, a função não é hierarquia, né? A questão é realmente o dom, né? A liberdade para atuar nesses ministérios. Sim, né? Todos os dons são necessários, né? Necessários. Na igreja do Senhor. Pastora Gisele, apóstolo Paulo seria, tu vê como um exemplo de apóstolo? Por que tu vê ele como um exemplo de apóstolo? Então, né, o apóstolo Paulo, eu vejo ele como um apóstolo, né, por causa que ele era um homem que ele levantava, né, e além dele levantar e sair para viagens, ele, por longe, ele continuava enviando cartas às igrejas. Então, quer dizer, de longe, ele continuava cuidando, vendo como estava andando o andamento das igrejas, né. Então, eu creio que ele tem um pouco desse dom assim do apostolado pela maneira dele. Mas também eu vejo um outro lado do apóstolo Paulo, né, também, que a gente não quer adiantar muito aqui, mas eu vejo ele também como um grande missionário, né, e até evangelista também, né. Eu creio que ele tinha um pouco desse, não todos juntos, né, mas ele levava a mensagem, né? Ele era ousado, né? O apóstolo Paulo, ele era ousado. Ele chegava, implantava, né? Ele levava a palavra, depois ele implantava, e aí ele saía para viagens missionárias e de longe escrevia cartas, né? Quando nós estudamos ali, quando fala do apóstolo Paulo, muitas ele diz assim,
guarde um lugar, né, que em breve estarei com vocês. Eu escrevo do meu próprio punho, quer dizer, ele escreve, né, com a sua própria mão para as igrejas, né, orientando, cuidando, perguntando como estão, como está o irmão tal, né. Então ele também tinha um cuidado, mas eu vejo ele sim, portanto chamado o apóstolo Paulo, né. Então ficou bem, bem claro, né? O ministério do apóstolo. Depois nós temos os profetas. E no Antigo Testamento o profeta era aquele que falava das coisas de Deus. Ele era como um porta-voz de Deus, né? E a mensagem do profeta no Antigo Testamento, né, era uma mensagem que não podia ter erros, né? Se ele errasse, ele era ali condenado à morte. E o Espírito Santo é que se apoderava dele, né? É interessante que se apoderava momentaneamente, né? Era por um tempo e ele entregava aquela mensagem. Então, tinha que ter o cuidado de entregar uma mensagem quando ele estivesse empoderado do poder de Deus, né? O Espírito Santo ali de Deus se manifestando para que ele entregasse aquele recado, aquela mensagem de Deus. Então, o profeta sempre usava aquela palavra, né? Assim diz o Senhor, né? Era um ofício, era um ministério, né? Ao mesmo tempo, o ministério do profeta. Então, isso aí era muito sério em relação às suas predições. Caso elas não se cumprissem, ele era considerado um falso profeta, né? E lá em Deuteronômio, né, capítulo 18, verso 18 ao 20, você pode anotar aí e procurar na sua Bíblia. Ali nesse texto está bem explícito o que era um profeta no Antigo Testamento. E o Novo Testamento também tem o ministério profético, né, do profeta. Há alguma diferenciação, pastora Gisele, do novo para o velho em relação ao ministério do profeta? O que tu tem para nos dizer em relação ao ministério do profeta? O ministério do profeta, né, a pastora colocou bem aqui o Antigo Testamento, né, e no Novo Testamento ele se difere, por quê? Porque naquele tempo ele era, como a pastora falou, temporariamente, e era mais para os ministros, né, só aqueles que eram ministros que tinham, que eram os profetas ali de Deus. E no Novo Testamento não é só os ministros, não é só nós que somos os profetas, né, ele já é um dom de profecia, na verdade, né? É diferenciado. E ele não é só para os ministros. Qualquer irmão, qualquer pessoa na igreja, Deus resolver escolher e usar com o dom de profecia para entregar o recado dele, Deus pode usar. Antigamente havia uma separação, eram os ministros, era um ministério. E hoje não é só para os ministros, não é um ministério, já é para o dom. E aí o dom de profecia que se diferencia. Então, se Deus olhar assim e resolver usar um outro irmão, não precisa ele ser uma pessoa que trabalhe na igreja, né? Ele pode ser um irmão assim, e Deus olhar para o coração dele e resolver usar ele com esse dom para entregar para outro irmão, até para nós pastores, né? Deus pode usar. E ele... no Novo Testamento, o profeta, ele é um proclamador, né? Exatamente. Ele é um proclamador das verdades de Jesus. De Jesus. Ele é um proclamador, ele é aquele que divulga, né, a palavra de Deus, e ele divulga o quê? Ele divulga com ousadia, é aquele que corrige, né, com firmeza. E o profeta, ele é aquele que não tem medo, né? Ele fala o que falar sem se preocupar em quem vai doer, né? Ele está preocupado, o profeta, né, em falar a verdade.
Essa é a preocupação. Nós temos até aqui um exemplo, pastora, eu trouxe, que é de João Batista, né? Ele fala a verdade, ele fala para a pessoa entender e vir o arrependimento, né? Então, muitas vezes ele exorta, né? Só que depois ele fala, assim, para exortação. Mas depois vem aquela aceitação, porque ele fala por amor também, né? Claro. Só que o dom dele é mais de exortar. Então, na pregação da palavra, ele é usado para exortar a pessoa. Ele é mais ousado, né? O profeta é mais ousado. Né? Para a pessoa entender, né? Para a pessoa ter o esclarecimento, né? É como eu falei, né? Tem a questão da palavra e tem o dom de profecia, né? Hoje em dia, Deus também pode usar uma pessoa com esse sentido assim diz o Senhor. Mas um exemplo seria o João Batista, que ele falava de outra forma, não era o Senhor que entregava um recado, ele pegava a palavra e ele ministrava, mas só que como ele era um profeta, então vinha mais pelo modo de exortação, né? Para levar a pessoa ao arrependimento mesmo, para a pessoa entender que ela precisa, né, se render a Jesus, se arrepender de algo que precisa ser mudado na vida dela, né? Amém. Depois, então, nós temos o evangelista, né? Que está lá em Marcos 16, 15 e verso 16 também, que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o evangelista, né? Então, de uma maneira distinta, Cláudio, como se nós podemos definir o ministério do evangelista? Todos esses dons aqui, a gente precisaria de vários dias para verdade. para falar. Sintetizar muita coisa, às vezes, é difícil. Então, que aqui é uma palhinha hoje. É uma palhinha hoje, né? Então, assim, para a gente sintetizar, o evangelista realmente é aquele que é revestido por Deus para pregar o evangelho de uma forma que convença as pessoas a aceitar a Cristo, né? Porque a palavra ela é feita de forma persuasiva e direta, né? Levando as pessoas ao arrependimento. E geralmente vem acompanhado com outros dons de maravilhas, dons de cura e de libertação, que geralmente acompanham o ministério do evangelista, né? Então, esse ministério, ele se nota principalmente dessa forma, que a palavra do evangelista é um dom dado por Deus realmente para que as pessoas se sintam tocadas pelo amor do evangelho. Então, é uma abordagem da mesma palavra de uma forma direta, né? Então, ele geralmente consegue sintetizar a palavra de uma forma objetiva, de uma forma que a pessoa seja tocada, né, a mudar de vida. Então, é um ministério também maravilhoso, como todos são, né? São todos maravilhosos, ótimos, vamos dizer assim, maravilhosos ministérios, né? E então tudo que vem de Deus é maravilhoso, tudo né? que vem de Deus é maravilhoso. É lindo, os ministérios são lindos. Então é muito bonito a gente ver o evangelista sendo usado e as pessoas serem tocadas, enfim, as pessoas se converterem, né? Então, para resumir, né, acho que seria mais direto dessa forma. E o interessante é que o evangelista, o objetivo dele é alcançar e convencer, né, a pessoa, constranger a pessoa a aceitar Jesus. Então, a maneira de entregar essa mensagem é uma maneira simples, né? Geralmente muito simples, né? Mas é uma maneira que alcança, né? O evangelista, ele tem aquela unção de Deus para alcançar com facilidade, né, o coração da alma perdida. E algo assim interessante é que ele sempre acha a oportunidade certa, adequada. Qualquer lugar, qualquer momento é oportunidade. Ele sabe aproveitar as oportunidades, né? E atinge de uma forma diferenciada, né? De uma forma diferenciada. E na palavra, no Novo Testamento, nós temos lá em Atos, do capítulo 8, 4 e 5, né? Um exemplo que foi Filipe, né?
que o Felipe, em 2 viagens que ele fez, ele pregou em 11 cidades, né? Ele conseguiu pregar. E nós vimos ali aquela passagem, né, que o Espírito Santo manda ele ir. Me ajuda agora que eu esqueci. Para que cidade? Esqueci a cidade. Que ele encontrou, né, com aquele eunuco, e ali imediatamente ele abordou de tal forma, né, que ele aceitou o evangelho, né? Assim, o que impede então que eu seja batizado? Ele entendeu ali rapidamente. E ele viu a oportunidade, porque ali ele já avistou, né? Agora num um lago, alguma coisa ali, ele, assim, né? Foi onde ele usou essa frase, né? Então, o que te impede? Aí mostrou ali, né? Bem. E imediatamente ali ele foi batizado, aceitou Jesus, né? Então, o evangelista tem esse dom, né? De saber aproveitar a oportunidade de pregar. E também interessante é que a área de atuação do evangelista é vasta, né? Ele pode pregar em conferências, em rádio, né? Em estádios, em qualquer lugar é oportuno, né? É oportuno. É um púlpito para ele pregar o evangelho de Jesus. A cidade é Cesareia, né? Na região de Cesareia. Região de Cesareia. Obrigada aí, ó. Estamos aqui trabalhando em cooperação, né? Às vezes a memória nos trai. Então, na cidade de Cesareia, né? Numa carruagem que estava indo em viagem, ali Felipe pulou na carruagem, né? Então, o evangelista, ele tem aquele amor, né, pelas almas. Depois, então, nós temos o ministério dos pastores, né? Esse é um ministério maravilhoso, especial, né? Então, está lá em 1 Pedro 5, 2 e 3. Nós vimos ali, 1 Pedro 5, 2 e 3, ele identifica bem o que é ser pastor, né? Ali diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, o pastoreio verdadeiro, esse ministério dado por Deus, é um ministério de amor, né? Um ministério de entrega, um ministério de renúncia, um ministério de abnegação, né? Sem interesse nenhum para si próprio, mas o cuidado com a ovelha, né? O cuidado com o rebanho. É um ministério, assim, de amor, né? É um ministério de amor. Então, são aqueles que foram chamados por Deus para dirigir e para cuidar das necessidades espirituais do rebanho, né? Da ovelha. Aí o evangelista ganha e ele cuida, aconselha, né? Apacenta ali. É uma cadeia, né? Vem o apóstolo, abre, fundamento, treina alguém para ficar, né? Aí o pastor entra em ação, começa a pastorear aquele rebanho. Depois, ele precisa do missionário para ir buscar as almas, né? Do evangelista, que vai ganhar e vai trazer. Porque o evangelista, ele não cuida das almas, né? Ele não apacenta, ele só ganha, né? A mensagem dele é prática, objetiva, né? É o dom para ganhar. Para levar para Jesus, aí traz para o pastor. Aí o pastor vai fazer aquele trabalho de tirar os carrapichos. Né? Aí o profeta é o que vem trazer a revelação de Deus, que traz a revelação de Deus para a igreja. Enfim, às vezes o pastor realmente é diferente do profeta, né? Porque o profeta, ele entrega a revelação de Deus, a palavra de Deus, mas ele às vezes ele não tem a paciência de apacentar. Ah, é verdade. Ele não tem aquela paciência de estar cuidando das feridas, né? Aí o pastor, esse tem aquela paciência de chegar, procurar a pessoa várias vezes e estar ali, né, cuidando. Errou de novo, vai lá. Ora de novo, a pessoa
não entendeu nada, ora de novo. E aí, geralmente é o pastor Acompanha, aconselha, se afastou, vai buscar, né? Mesmo. E todos eles têm só uma coisa em comum, né? Porque todos esses ministérios, eles levam a palavra de Deus. Só que eles levam a palavra de formas diferentes, né? Isso. É uma unidade bem grande. Então, o pastor é uma responsabilidade muito grande, né? Porque ele administra uma igreja, o rebanho, como um todo. São muitas áreas que ele tem que cuidar e que ele tem que atender para o bom andamento, né? Então, é imprescindível, importante, é necessário que o pastor ele venha buscar em Deus, né? Ele não venha fazer nada, ele não venha tomar nenhuma decisão sem a aprovação de Deus, né? Ele não pode fazer nada segundo o seu pensamento, segundo o seu querer, segundo o seu agir, sem consultar o Senhor. Ele precisa de uma direção de Deus, ele precisa ser guiado, ele precisa ser dirigido por Deus, porque ele tem um rebanho sobre a sua responsabilidade. E é importante que o pastor tenha consciência que as ovelhas não são dele, né? Que as ovelhas são do Senhor Jesus. Exatamente. Então, aí aumenta mais, né, Cláudio, a responsabilidade, porque ele está cuidando de algo que não é dele. Por exemplo, nós cuidamos dos filhos que são nossos. Às vezes a gente diz assim, dos meus filhos cuido eu, nos meus filhos mando eu ensino como eu quero, não te mete, né? Mas as ovelhas, a gente não pode dizer, as ovelhas são minhas. Não, as ovelhas não são minhas. As ovelhas são do Senhor Jesus. Então, olha como é essa responsabilidade. É uma grande responsabilidade mesmo. Até porque o pastor, ele conduz, né? Ele conduz. Conduz para onde? Conduz para o céu, né? Para Jesus. Ele conduz. E o interessante que aquele que é o bom pastor, a ovelha, ela segue o pastor, né? O pastor, ele traz o que para a ovelha? Ele traz uma segurança, né? O bom pastor, ele traz uma segurança. Então, a ovelha, praticamente, ela não faz nada. Eu vou consultar o pastor, eu vou pedir uma orientação, eu vou pedir um conselho, né? E, às vezes, nós ficamos numa saia justa como pastores, né? Porque grande é a nossa responsabilidade. Muitas vezes, eu recebo telefonema, pastora, eu tenho que me oferecer um emprego. O que a senhora acha? Eu aceito esse emprego ou eu não aceito? Então, nós ficamos numa situação difícil. É uma pessoa ali que está esperando um conselho, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que orar, buscar de Deus uma direção, para dar ali uma orientação, uma direção, que a pessoa tenha a sua liberdade de decidir, né? Mas dentro da visão de Deus, né? É um pai, né? É um pai e uma mãe, né? Para onde que o filho vai perguntar, pai, o que tu acha? Eu faço isso, eu faço aquilo. Mãe, o que a senhora acha? E o pastor, ele é muito perseguido, né? Falam muito mal dos pastores, né? Mas pastor é aquele que ama. Pastor é aquele que apacenta. Pastor é aquele... Jesus disse, né? Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então, esse é o pastor. Os outros não são pastores, né? Os outros são alfocatruas, né? Que prejudicam o trabalho do bom pastor, difamando, né? Sendo que muitas pessoas, às vezes, nem vêm para Jesus porque elas têm uma visão errada do que é verdadeiramente um pastor, né? Nós temos aqueles que são os profissionais da palavra. O pastor não é isso, né? Aí já entra os lobos, né? Os lobos, né? Os lobos. Então, o pastor, ele gosta de visitar o rebanho, de visitar a ovelha, de saber o que está acontecendo com ela. O pastor, ele olha assim, ele já sabe a ovelhinha que não veio no culto, e ele já fica preocupado. Por que será que o fulano não veio, né? Ele já liga, já manda um WhatsApp, né? E, não, pastor, hoje eu não fui porque eu recebi visita. Ah, tá, irmão, tá tudo bem. Eu só queria saber se você estava bem, né? Então, esse é o amor do pastor. Então, esse é o amor de Jesus também por nós, né? Jesus é o bom pastor. Exatamente. Ele se doa, né? A Sara colocou mais acima ali. Ele se doa, abre mão de muitas coisas para cuidar, né? Vê assim, quando entrou, às vezes, aquele filhinho ali não está bem.
Então aí ele se doa, né? E quanto ao caráter, Cláudio, quanto aos princípios morais, como deve ser o pastor? Olha, a palavra já fala, né, para que tenha, que seja um bom pai, que seja um bom esposo, né, que cuide bem da sua família. Esse é um dos primeiros requisitos, né? Porque se não cuida da sua casa, não tem condição de cuidar da casa do Senhor, né? Exatamente. Então, ele tem que estar realmente, enfim, aberto à santidade, né? Ou seja, eles têm que estar em santidade para fazer a obra de Deus, como qualquer outro ministério também precisa estar em santidade, né? Então, é preciso que tenha sempre estar em sintonia com Deus para estar realmente se deixar ser usado para abençoar a igreja, para abençoar as pessoas, né? As pessoas que procuram, as ovelhas do rebanho, para que sejam cuidadas e sejam tratadas, né? Então, realmente é necessário estar em sintonia realmente com o Senhor para que possa exercer esse trabalho que é diário. O pastor é o que está diariamente, às vezes é 2 horas da manhã lá, alguém está ligando. Por isso ele precisa de uma dedicação exclusiva, né? Exatamente. É difícil um pastor trabalhar uma jornada de 8 horas, até mais, e cuidar de um rebanho, apacentar, porque ele não vai estar disponível quando houver a necessidade. É quase humanamente, né? Aí a gente vê pelo lado humano que se torna quase impossível um pastor ele está dividido em outras funções. Alguns até conseguem, né? Mas é algo bem raro, bem difícil de conseguir fazer isso. Fica a desejar, né? Porque não tem é humanamente impossível, né? Exatamente. Estar à disposição quando for preciso. E aí, para concluir aqui, né, nosso Tadel de hoje, que está muito gostoso, nós temos o Ministério dos Mestres. E aí, pastora Gisele, tu que aí é professora do nosso curso de Teologia Livre, como tu poderia definir os mestres? Os mestres também, eu acho um ministério muito lindo. Ele não aparece, né? Porque o mestre, ele não é que nem um pastor, né? Ele não aparece assim, ele não está no altar muitas vezes. Mas ele é aquele que ele diariamente ele provê um estudo bíblico dentro da igreja, né? Ele programa estudo bíblico, ele dá aula, ele levanta muitas vezes professores também ali, né, para traz a mensagem com mais profundidade ali, né? Então ensina mais ali também. Então ele só não aparece muito, né? Às vezes a gente olha assim, mas fulana não faz algo na igreja, mas quem é mais íntimo vê, não, é que ela é do estudo bíblico, né? Ela trabalha mais com estudo bíblico. Então a pessoa ela vai nas entrelinhas lá atrás, mais a clareza ali, né? No ensino, né? Ela traz as verdades, traz no ensino, né? Então ele vai mais a fundo, ele pesquisa, ele pode fazer palestra também, né? Dentro ali do coisa. Trabalha sobre isso daí, né? O ministério do mestre, ele recebe de Deus uma capacitação, né, para interpretar a Bíblia, né, as Escrituras, textos difíceis, né, porque ele é muito dedicado à pesquisa, ao estudo, então ele tem essa facilidade. O que traz, vamos dizer, através da palavra, fundamento, né? Vamos dizer, faz a base, o fundamento para estabelecer os pés na rocha que é Cristo, né? Então, é o que ele traz o paralelo do Antigo e o Novo Testamento, ele faz todo o embasamento da fé, né? Da nossa fé. Então, Jesus também era chamado de mestre, né? Porque Jesus ele era foi o grande mestre, o maior mestre, né? Jesus era o ministério perfeito. Ele tinha todos os ministérios, né? Com ele. E por muitas e muitas vezes Jesus era usado como mestre também nas sinagogas, como fala a palavra. Ele pregava e ensinava, né? Nas sinagogas, ensinava ao povo. E
era chamado assim o Rabi, né, o mestre, e justamente porque ele trazia todo o fundamento do seu próprio ministério que estava acontecendo sobre a terra, mostrando dentro da palavra o seu ministério sendo cumprido. E o mestre, ele é usado dessa forma, ele aponta para dentro da palavra o que deve acontecer com o homem, o que precisa acontecer com nossas vidas. Ele aponta para dentro da palavra, a gente situar dentro da palavra a nossa posição como crente, né, dentro da palavra de Deus. E tudo para nossa vida está dentro da palavra. Tudo que o Senhor tem para nós está na palavra de Deus. É verdade. Tudo que o Senhor pode nos dar está dentro da palavra de Deus. Todas as promessas, todas as riquezas, todos os fundamentos da nossa fé está dentro da palavra. E o mestre, ele consegue apontar para dentro da palavra as necessidades, né, que a igreja tem. É um dom especial nele, tem uma paciência ali a mais também para ensinar. E aí no ensino a pessoa vai vendo, ela vai tendo uma clareza também, né, de coisas assim que ela vai vendo assim, mas isso aqui, realmente isso aqui, né, tem que acontecer. Ele ensina de forma metódica e didática, né? E aonde vem o nosso compreensão. crescimento, né? Porque o ensino, eu acho que o Cláudio falou isso, ele é a base. Então, aí a gente vai entendendo melhor. Então, a gente vai crescendo com o ensino, né? Na escola, nós vamos passando de ano e vamos crescendo, né? E não é diferente. Na palavra, nós vamos tendo entendimento e também vamos amadurecendo, né? É muito lindo também. É um dom muito, muito lindo também. Então, todos os dons são muito importantes, né? São lindos. E é assim que a Igreja do Senhor cresce, né? Os ministérios, eles trabalham em cooperação, em harmonia, e é necessário haver todos os ministérios na igreja. Nós estamos chegando, então, ao fim do nosso Tadel. Queremos agradecer aqui a presença dos colegas. Queremos agradecer você que esteve aí conosco. Espero que você tenha gostado e você tenha crescido no conhecimento da palavra de Deus. E nós nos despedimos aqui, em nome de Jesus. E estão me passando um WhatsApp ali. Nos despedimos aqui e queremos deixar aqui uma oração, né? Abençoando a sua vida, abençoando a sua casa e fortalecendo você nesses dias difíceis que nós estamos passando. E para isso nós vamos convidar a pastora Gisele para fazer essa oração. Amém. Glória a Deus. Então eu convido você que está nos assistindo a fechar os teus olhos, amém? Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este momento estarmos aqui, Senhor, aprendendo dos teus dons, Senhor, meu Deus. Pai, continua nos ensinando, continua, Senhor, meu Deus, usando os teus filhos, Pai. Que tu possa, Senhor, usar cada um de uma forma especial, porque a tua igreja precisa dos teus dons, Senhor. Em nome de Jesus, e guarda cada um, Pai, na tua presença, Senhor, dando, Senhor, meu Deus, o entendimento da tua palavra, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Então, se você gostou, compartilhe, dê o seu like e esteja conosco na próxima semana, em nome de Jesus. Tchau, tchau.